Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de pandemia. Estamos aqui nos nossos estudos quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da telinha está conosco hoje a Kelly Mafort, da Direção Nacional do MST, com quem nós vamos conversar sobre a tragédia, né? A quase tragédia que ocorreu nesses últimos dias em Minas Gerais. Antes disso, nós aqui do Tutameia queremos mandar para todas as famílias, amigos, parentes, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil, o nosso abraço de solidariedade, o nosso carinho e também a nossa indignação, porque essas mortes, o número dessas mortes é muito maior do que o que precisava ter acontecido. E a responsabilidade por isso no Brasil, que é um verdadeiro crime contra o povo brasileiro, contra a economia do Brasil, contra a nação brasileira, é da Presidência da República. A gente já conversou aqui várias vezes com médicos, cientistas, e também a experiência internacional aponta que, num caso como esse do Covid, uma pandemia, a principal possibilidade de o país se manter com níveis mínimos de saúde é que haja uma resposta centralizada, coordenada nacionalmente. O que ocorreu no Brasil foi o contrário, foi a descoordenação e, mais do que isso, o ataque à ciência, o ataque a quem queria defender o Brasil. Por isso é que chegamos hoje, com números atualizados às 8 horas da manhã de hoje, pelo consórcio de imprensa que está acompanhando os números da Covid no Brasil. Chegamos hoje a nada menos do que 106.574 mortes, 3.279.412 casos de Covid-19 no Brasil. Só para dar os números gerais disso aí, para mostrar o absurdo que isso representa, o Brasil tem 2,6% da população mundial. Ou seja, de cada 100 pessoas no mundo, 3 são brasileiras. E, no entanto, o Brasil tem 15,4% dos casos no mundo e 13,9% das mortes no planeta. A responsabilidade disso é de Bolsonaro. Isso está claro, né? E a gente está vendo o governo atuando de forma criminosa em todas as áreas, praticamente, aliás, para destruir, né? Destruir o Estado, destruir a construção que os brasileiros fizeram nas últimas décadas. E a gente assistiu aí nas últimas horas uma situação muito crítica, né? Em Minas Gerais, no assentamento Quilombo, Campo Grande. E para conversar conosco sobre essa situação que ainda está em andamento, a gente vai falar aqui com a Kelly, da coordenação nacional do MST, que, enfim, vai nos trazer o que está acontecendo agora, porque agora nessa manhã de sábado, a gente teve algumas informações desencontradas, que tinha havido despejo, que não tinha havido. Então, Kelly, eu queria que você falasse da onde você está falando com a gente, né? E o que está acontecendo, de fato, no assentamento Quilombo, Campo Grande, em Minas Gerais. Tá bem. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Eleonora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Tutameia, que é uma resistência em meio, né, aí a esse mar de informações desencontradas, né, tanta fake news. É sempre muito bom assistir e acompanhar o Tutameia. Também uma saudação a todos e a todas que estão nos acompanhando ou que vão ver esse vídeo depois. Eu sou Kelly Mafort, né, como você já apresentou, sou da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra e falo agora aqui do meu assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto. Durante todo o dia, né, de ontem, mais do que isso, né, nessas 60 horas de resistência lá do acampamento Quilombo Campo Grande, eu estive acompanhando também a situação, né, uma situação dramática, muito impressionante. Mas nós podemos começar pelo final. Hoje pela manhã, nós estamos lá no acampamento recebendo a visita de Dom Vicente Ferreira,
ele é bispo auxiliar da Diocese de Belo Horizonte, ele mais 6 padres estão lá no acampamento. Muito importante destacar, né, esse bispo, ele tem tido uma atitude profética, não somente relatando, né, o que aconteceu lá em Minas Gerais, mas ele o tempo todo defendendo, né, o direito das famílias. Nós tivemos aí recentemente o sepultamento, que a gente chama o semear, né, de Dom Pedro Casaldáliga, que foi enterrado lá em São Félix do Araguaia, debaixo de um piquezeiro, ao lado do rio Araguaia, de maneira muito simples, uma bandeira do MST também sobre o seu túmulo. Então, existem alguns exemplos proféticos, né, como, por exemplo, este de Dom Vicente, que depois de uma tormenta tão grande que foi a resistência a este despejo, hoje as famílias estão recebendo essa visita. Muito importante, né, a gente trazer também que o despejo de ontem, ele se referiu a uma área que é uma área social, né, da escola, que compreende isso, nossa escola Eduardo Galeano, o barracão, que era utilizado para um beneficiamento e também para a gente poder organizar a nossa comercialização. Nesse barracão também tinham algumas famílias moradoras ali, 3 famílias, né, um pouco agrupadas ali, foram as primeiras a ser impactadas pelo despejo, e depois 6 famílias que tiveram suas casas destruídas e as suas lavouras também por essa ação da Polícia Militar. Mas o acampamento Quilombo Campo Grande, que existe há 22 anos, ele tem 450 famílias. Então, existia uma ameaça o tempo todo por parte da Polícia Militar de adentrar para além do que estava na reintegração de posse. E isso até, em algum momento, naquela correria, né, chegou a acontecer. Mas, felizmente, dada toda a repercussão, a resistência, a gente conseguiu frear com que esta reintegração de posse ela fosse até, no máximo, né, aí esse limite de 52 hectares, que abrangeu, inclusive, até saindo um pouco até do que estava inicialmente na reintegração, na petição inicial, que era de 26 hectares. Mas estamos lá, seguimos forte, as famílias que tiveram suas casas destruídas, nós vamos reconstruir essas casas, e elas foram acolhidas pelo restante das outras famílias lá, que a grande maioria ainda do acampamento. Kelly, você pode, então, agora que deu aí a situação atual, historiar um pouco o que aconteceu. Quer dizer, claro, é uma história já de 22 anos, mas vamos falar esses últimos dias, né? Aconteceu uma decisão judicial, a polícia foi para lá na quarta-feira, na terça-feira, enfim. Conta o que aconteceu nesses últimos dias, por favor. Muito bem. Então, existe desde 2019 uma decisão de reintegração de posse que foi expedida por um juiz da Vara Agrária de Minas Gerais. Vara Agrária não tem em todos os estados, né? Mas é equivalente ao que a gente poderia chamar de instância de primeiro grau. Então, esse juiz da Vara Agrária expediu a reintegração de posse em 2019. Só que essa ação de reintegração de posse ela não foi cumprida, porque houve também, né, toda uma batalha jurídica, inclusive impulsionada pelas famílias, liminares, nós fomos segurando. Até que, recentemente, um pouco antes da pandemia, nós recebemos a notícia desta ameaça de que realmente esta ação poderia ser cumprida e que este pedido já tinha sido passado para o governador Zeme, para o secretário de Segurança Pública, para que criasse as condições da tropa ir lá reintegrar a posse ao suposto proprietário. Quem que é esse suposto proprietário, né? Ele se chama Giovanni de Souza. Ele, na realidade, é um testa de ferro, né, enfim, todo o espólio, né, que está por trás jurídico remanescente da usina Ariadnópolis, que é essa usina falida, devedora, enfim, depois a gente pode, no outro bloco, explicar melhor do histórico. E esse Giovanni de ferro, né, assim, enfim, representa muitos poderosos, é o que moveu, então, a ação e está como suposto proprietário aí desta área, né, que inicialmente estava de 26 hectares e que depois
houve uma ampliação disso para 52 hectares. Aí o que aconteceu? Essa ação, que está rolando desde 2019, o governador achou por bem cumpri-la em plena pandemia. E isso que nós estávamos chamando a atenção o tempo todo, porque observando, né, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, né, que sugeriria, que recomendavam, né, não determinavam, mas recomendavam que não houvesse despejo durante a pandemia, pelas lógicas, né, pela lógica questão de evitar aglomeração, enfim. Também resoluções da ONU Habitat, né, que recomendou isso para o mundo todo, né. Então, nós imaginávamos que esse despejo não poderia acontecer, apesar que a gente sabia desse risco. Mas, infelizmente, na última quarta-feira, por volta das 6h30 da manhã, a gente recebeu, né, a tropa de choque que chegou com muita força lá no nosso acampamento, né. Eles usaram um aparato que, num primeiro momento, foi de 200 policiais, helicóptero, cães adestrados e a tropa de choque também. E, então, começaram a adentrar a área da antiga usina Ariadnópolis, nesse perímetro, né, que eu estou aqui descrevendo para vocês. E a primeira ação deles, né, foi indo em direção à Escola Popular Eduardo Galeano. Neste primeiro cordão das famílias, nós tínhamos ali um cordão de crianças, adolescentes, que são as pessoas que mais, né, usam essa escola, né? E essas crianças e adolescentes tiveram que passar por uma situação terrível, né, de grande pressão psicológica, que foram alguns minutos, né, que foram concedidos ali pelo comando da polícia para que elas pudessem tirar os seus livros, cadernos, seus materiais, antes da escola ser destruída, né? Então, foi aquelas cenas terríveis, né, que a gente viu por aí. Tiraram carteira, cadeira, lápis, enfim. Tão pequenos, né, tiveram que passar por uma situação tão triste como essa. E aí depois a polícia foi, né, para o barracão também, desalojou as famílias que estavam lá, essas 3 famílias, e foram avançando, né, para dentro da área. Lógico que teve muita resistência, né, o pessoal, as famílias de lá foram guerreiras mesmo, porque elas estavam ali, não numa situação provisória, que já é muito triste quando a gente tem um despejo num acampamento, mas ali ninguém estava em barraco de lona, né, são 22 anos numa área, né, então foi uma resistência muito importante ali das famílias, fazendo cordão, cantando, né, e tentando impedir esse avanço da polícia. Muita pressão, né, nós fizemos nas redes sociais, muita articulação política, o tempo todo mobilizando, né, uma teia muito grande de parlamentares, 65 parlamentares, mais o Conselho Nacional de Direitos Humanos, entrou com pedido, né, para que o governador pudesse suspender. O governador alegava o tempo todo, né, que não era responsabilidade dele, que ele estava cumprindo ordens, até que, às 17 horas daquela quarta-feira, o governador Zema plantou uma fake news. Ele foi para o Twitter, numa atitude extremamente irresponsável, e postou, né, uma mensagem que estava suspendendo, né, que estava encaminhando pedido de suspensão da reintegração de posse, né? Ele nem falou que era um pedido, que ele estava suspendendo, né? E essa fake news, né, ela fez com que a gente até acreditasse, né, que da parte dele pudesse ter algum gesto de responsabilidade, né, de que, de fato, ele ia fazer a tropa recuar. No entanto, os minutos que se seguiram comprovaram o contrário disso, porque a tropa não recuou, né, não teve nenhum papel oficial e nenhuma manifestação no processo. Então, lógico que a gente percebeu rapidamente que aquilo se tratava de uma fake news plantada pelo governador em plena pandemia, né? E depois ele tentou se explicar, dizendo que, na realidade, ele estava querendo se referir a um pedido que ele fez anteriormente, né? Pedindo para poder ter essa suspensão. O fato é de que ele não fez nada para que isso fosse pedido, e quem manda na tropa é o governador. Então, ele tem total responsabilidade sobre o que aconteceu lá em Minas Gerais. Então, resumindo, aí logo depois disso, né, a polícia foi avançando. Em nenhum momento, nessas 60 horas, a polícia saiu de lá. Então, quando a gente vê assim, bom, chega 18 horas, existe uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos,
E a própria Constituição brasileira, né, tem um artigo dedicado a isso que impede ações de reintegração de posse no período noturno. Mas a polícia não saiu de lá. Ela ficou entrincheirada, era a polícia de um lado, o povo de outro, a madrugada inteira. E aí, às 6 horas da manhã, começava tudo de novo, né? Toda essa pressão de novo. E aí, então, foi avançando, né? Até que nós tivemos a situação de ontem, que foi uma situação assim mais dura, no qual, né, na quinta de manhã, a polícia, então, destruiu a escola Eduardo Galeano, e ontem, sexta-feira, no final da tarde, nós tivemos um avanço maior da polícia em direção às casas, porque até então nós estávamos muito tristes, né, com a destruição da escola, mas até então nós estávamos fazendo o possível para preservar a casa das pessoas, porque também preservar tudo que elas têm, né? Mas, infelizmente, depois, né, ali por volta das 5 horas, a gente não conseguiu mais segurar e a polícia adentrou sem a presença dos moradores, revirou tudo que tinha na casa, jogou tudo para fora e passou o trator por cima. Foi isso que aconteceu. Muita bomba, muita correria, né, todos os recursos aí de efeito moral foram lançados, o helicóptero o tempo todo, né, ali fazendo aquele tormento, né, na vida das famílias. Nós tivemos um senhor que ficou ferido diretamente, né, por essa bomba, e também nós tivemos ali várias pessoas que passaram mal. 4 pessoas foram detidas. E aí, ontem, no final, né, do dia, nós conseguimos liberar essas 4 pessoas, elas já estão com seus familiares, né, nós não estamos hoje com nenhum preso, e também essas 6 famílias que foram despejadas, elas estão sendo acolhidas, né, enfim, juntando os cacos do que sobrou ali dos seus pertences, e essa ação de reintegração de posse não avançou para o outro território. Então, em resumo, foi isso que aconteceu no dia, nessas últimas 60 horas. Alguém hospitalizado? Ontem nós socorremos, né, os casos, nos preocupava porque parece uma coisa impressionante, né, mas assim, num momento como esse, né, da pandemia, a gente sabe a importância de cuidar da respiração das pessoas, né? E a gente teve, assim, algumas atitudes ontem que foram terríveis. Então, teve muita gente que passou mal por causa de spray de pimenta, de bomba de gás, mas também porque a polícia fez uma ação tão absurda que era de baixar o helicóptero muito próximo de uma área que tinha tido um fogo, e ela o tempo todo jogava essa fuligem, né, para as pessoas. Então, muita gente passou mal por essa atitude da polícia, né, que ficava o tempo todo jogando essa fuligem. Isso foi entrando, né, inalando, isso foi para o pulmão, então muita gente teve problema respiratório. Nós não temos mais ninguém internado, mas nós temos várias pessoas que ainda estão sob cuidados, né? Tem muito, enfim, cuidados que nós vamos ter que observar agora daqui para frente. Esperamos, né, que não seja nada grave. Pelo que você está dizendo, então, além do cumprimento dessa reintegração de posse que vocês estão disputando na justiça, consideram ilegal, além disso, a polícia tentou avançar sobre a área que não estava marcada na sentença judicial, é isso? Isso, porque assim, lá são 2 matrículas diferentes, né, nessa grande propriedade. E essas 2 matrículas, então, existem 2 processos de reintegração de posse distintos. Então, não é que a outra área que não foi reintegrada está tranquilo, não. Existe também um processo de reintegração de posse. No entanto, este processo nós estamos obtendo um pouco mais de alguns avanços jurídicos favoráveis às famílias. Mas nesta área menor, né, que foi reintegrada a posse ontem, nós tivemos mais dificuldade, né, de atuar, principalmente porque o juiz da vara agrária, então, expediu a liminar de reintegração de posse o ano passado, nós agravamos no Tribunal de Justiça, num primeiro momento nós tivemos algumas vitórias, no entanto, isso voltou, e aí agora, durante esse processo agora da ação lá, da reintegração de posse, ainda assim, a gente recorreu ao Tribunal de Justiça
e o desembargador, relator responsável decidiu liminarmente por 2 vezes, porque nós entramos na quarta-feira, entramos ontem de novo, ele decidiu por 2 vezes que não consideraria a suspensão do despejo. Então, nós não tivemos nenhum alento, nem por parte da Vara Agrária, nem por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em relação, nós tentamos sensibilizar, principalmente em relação à pandemia, nós não tivemos nenhum sucesso nesse sentido, e nem da parte do governador. Infelizmente, do ponto de vista jurídico, não cabia a gente ir imediatamente para o Tribunal de Justiça, né? Para o Superior Tribunal de Justiça. Mas, ainda assim, nós tentamos uma medida, que foi uma medida, um pedido que chama juridicamente uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, não diretamente vinculada ao processo, mas nós pedimos que a decisão do ministro Fachin, que foi de suspensão dos despejos aos indígenas, e também uma outra decisão de suspensão das operações militares em comunidades durante a pandemia, então nós pedimos que essa suspensão ela pudesse ser estendida aos trabalhadores sem terra, especialmente nessa situação de Quilombo Campo Grande. Isso foi protocolado na quinta-feira à noite, foi, então, distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, mas, infelizmente, não houve julgamento a tempo antes, né, do cumprimento aí da reintegração de posse, né? Então, enfim, perdeu o objeto desta ação específica, mas, sem dúvida nenhuma, a gente segue nessa batalha do Supremo, né? Porque é importante, né? Se a gente conseguir isso, a gente impede que outros despejos possam acontecer também, não só naquela área, mas, enfim, ligados, né, à questão urbana e também à questão agrária. Kelly, você falou no início sobre os supostos proprietários, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a origem desse processo, quem eram os proprietários, o que aconteceu, vocês estão, o MST está lá há mais de 20 anos, né? Quem são os proprietários, né? E quem são enfim, os moradores, parece que há muito morador também fruto dessa empresa que faliu no passado. Queria que você falasse quem são os proprietários supostos. Bom, então a usina Ariadnópolis, ela faz parte de um capítulo que se repete no Brasil, né, de usinas que recebem recursos vultuosos, né, por parte dos bancos públicos, né, e aí, enfim, essa usina também foi muito beneficiada pelo programa do Proálcool, e ela faliu, né? E há muitos anos, né? Então, estamos falando de um processo de falência de 36. Quando ela faliu, ela estava devendo, por sonegação fiscal, né? Também, para o governo federal, para o governo estadual, e além de vários credores na própria cidade, né? Mas ela também devia para os trabalhadores, e ela não pagou os direitos trabalhistas, né? Aí, o que aconteceu? A ocupação inicial, ela teve, né, como marco, esses trabalhadores que não receberam seus direitos trabalhistas, quase que numa ação de reparação, né? A empresa não me paga, eu tomo a empresa, né, essa empresa falida, e boto ela para funcionar, não mais como usina, mas do ponto de vista produtivo, né, semeando a terra e podendo tirar ali o seu sustento e também a renda. Então, vários dos trabalhadores hoje do Quilombo Campo Grande são ex-trabalhadores da usina falida. Então, esse é um ponto muito importante. Essa ação, ela entra quase como uma ação de reparação também, né? Então, é bem importante a gente salientar isso. E esse nome Quilombo Campo Grande não é à toa, né? Porque... e até tem muita gente que confunde com a área quilombola, né? Enfim, mas também, porque é uma história que se entrecruza, né? Mas esse nome também não é à toa, porque nós temos entre os nossos companheiros e companheiras acampadas lá, muitas pessoas que já estiveram em situações de trabalho análogo à escravidão, que é muito frequente ali naquela região do sul de Minas, principalmente no cultivo de café. Então, são histórias muito revoltantes, né, que tem ali com a nossa companheirada também. E aí, então, essa área foi sendo ocupada, né, sendo incorporada pelo MST, e o pessoal foi desenvolvendo ali todo um marco, né, de relações, de produção, de educação. Aquela área é referência em agroecologia,
nós temos um grande plantio de café consorciado, né, com a agrofloresta, com outros plantios na agroecologia, e é dali que sai um dos produtos mais requisitados do MST, que está presente em todos os armazéns do campo, todas as feiras do MST, que é o café Guaí. O café Guaí hoje, né, ele sai de uma área de acampamento, veja, né? E ele é também um símbolo de resistência, inclusive tem muitas mulheres à frente dessa cooperativa, mas é o café Guaí, tem mel, toda, né, ali uma variedade muito grande de hortaliças, produtos medicinais, né, que são trabalhados ali. E essa comunidade, então, foi se estruturando. A Escola Popular Eduardo Galeano, ela atendia crianças e adolescentes, mas também tinha um programa de capacitação, de formação em agroecologia, que acabava atendendo toda a comunidade, e estudantes, centros de pesquisa. Existia uma relação muito forte com a Universidade Federal de Minas Gerais, para poder impulsionar ali os processos. Então, quando ocorre esse despejo, ele também, além, né, de ser extremamente cruel, mas ele também afronta, né, toda essa trajetória da comunidade do Quilombo Campo Grande. Desculpa, só para trazer uma pergunta que os nossos espectadores estão colocando aqui. A gente é muito preocupada com a situação do pessoal despejado. Agora que estão perguntando, agora perdi aqui a Inês de Assis Rosa, por exemplo, ela pergunta onde estão as famílias, né? As famílias despejadas. O que você já colocou, mas enfim, só para trazer aqui uma pergunta do pessoal que está comentando, acompanhando aqui a sua entrevista. Logo no primeiro momento, as famílias que foram despejadas do barracão, elas foram levadas para um local que foi disponibilizado pela própria prefeitura, elas foram levadas pela polícia, né? E todos os pertences dela empilhados lá num centro escolar. Depois disso, elas também foram voltando para a comunidade para poder ficar na casa das outras pessoas que não tinham sido despejadas. E essas 6 famílias que foram despejadas, tiveram as casas destruídas, né, que tinham lotes, né, lá também de plantação, elas estão recolhendo as coisas, elas recolheram as coisas delas, né, que sobrou da destruição da polícia, e elas estão sendo acolhidas pelos outros moradores que não tiveram as suas casas destruídas. Então, enfim, nós vamos nos reorganizar ali, a comunidade vai reorganizar para ver como é que a gente reconstrói a casa dessas pessoas, né? E estamos ali ainda num processo de reorganização para poder ver como nós vamos restituir o direito dessas famílias à moradia, né? E também às suas atividades produtivas. Mas as famílias estão bem. Apesar de tudo que aconteceu, né, assim, toda a pressão psicológica, mas elas estão bem de saúde, bem acolhidas pelas outras famílias. Vocês pretendem entrar com algum tipo de ação contra atos específicos da polícia ou do governo Zema nesses dias? Eu cito, por exemplo, a própria destruição da escola Eduardo Galeano, Escola Popular Eduardo Galeano, que era uma escola estadual, pelo que eu entendi, não sei se você poderia confirmar, por favor. O cientista Miguel Nicoleles, ele comentando o caso, disse que destruição de escola no Brasil, em qualquer lugar, deveria ser considerado crime inafiançável, pelo que traz de simbólico aí, né? Sim. Nós temos hoje, Rodolfo e Leonora, cerca de 2.000 escolas nas áreas de acampamentos e assentamentos. Nem todas essas escolas, elas estão reconhecidas oficialmente, né? Porque quando a área ainda não é uma área de assentamento, não é possível a gente ter ainda, né, um processo de regularização. Se bem que tem alguns estados que conseguem fazer um reconhecimento de áreas de acampamento. É uma experiência muito importante no Paraná, e nós temos outras experiências também no Nordeste do país. Mas nesse caso específico de Minas, essa escola ela não estava reconhecida pelo Estado, né? Mas nós desenvolvemos ali um processo de educação, e esse processo de educação, então, nós buscamos depois o reconhecimento e a regulamentação disso. E a gente entende sempre educação no sentido amplo, né?
quase freiriano, né? Então, é escolarização, mas é também processo de educação popular, formação política, né? Capacitação técnica em agroecologia. Ali da pergunta que você fez para mim, né? Então, assim, hoje, né? Assim, como é que se a gente vai entrar com algum tipo de reparação ou denúncia, né, em relação... Olha, nós estamos fazendo um dossiê de tudo que aconteceu nessas 60 horas, né? Porque são muitos aspectos, são muitas violações, muitas naturezas de violação dos direitos humanos, né? Algumas delas aqui, só citando rapidamente. Um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele já começou a fazer o levantamento sobre os riscos sanitários que aquelas famílias foram expostas, mas não só, mas também os policiais, né? Porque foi trazido policial de Alfenas, policial lá de Campo do Meio, enfim, num raio tão grande, né? E numa situação de conflito, como o governador colocou os seus próprios trabalhadores de segurança pública, você não tem como observar todos os cuidados ali de máscara, enfim, todos os critérios. Então, houve um risco de exposição tão irresponsável por parte do governador que expôs os seus próprios trabalhadores, né? O risco para as famílias imenso, né, gigante, porque as famílias elas estavam cumprindo, né, distanciamento social, elas se juntavam, mas mantendo, né, uma distância mínima para poder se juntar para as atividades produtivas, para manter a entrega das cestas agroecológicas, e tudo isso foi quebrado, né, porque elas tiveram que se juntar, elas tiveram que gritar a palavra de ordem, elas tiveram que compartilhar garrafas de água, tiveram que compartilhar da mesma comida, da mesma marmita, trocar talheres. Então foi um absurdo que aconteceu ontem, né? Então tem enormes problemas sanitários envolvidos ali e que a gente vai ver daqui a alguns dias, né, o que vai representar do ponto de vista de contaminação. O governo Zema, ele propôs que as famílias elas fossem levadas para um povoado muito perto ali da comunidade, que é um dos principais focos de infecção hoje da Covid-19, percebe? Então, assim, é um show de horrores, né? Eu não me lembro agora o nome da comunidade, mas é um show de horrores, né? Assim, uma irresponsabilidade muito grande e que coloca em risco as próprias famílias que estão infectadas, né? Porque, enfim, seria uma aglomeração de gente chegando lá, muito pior, né? Nós temos também a questão, né, que não foi observada, né, nenhuma resolução do Conselho Nacional de Justiça, não estou falando de qualquer coisa, Conselho Nacional de Justiça tem resolução para que não houvesse despejo durante a pandemia, não foi observada a ONU Habitat, houve o contato ontem, inclusive, do Alto Comissariado da ONU para o Romeu Zema, teve intervenção da Michelle Bachelet, né, a ex-presidente do Chile, que hoje está nessa função. Nós tivemos, assim, foi uma articulação tão grande, né, porque o movimento é muito conhecido internacionalmente, né, a ponto da gente estar, né, por muitas horas seguidas, como o assunto mais comentado do Twitter no Brasil, e entre os 25 assuntos principais comentados no mundo. Ninguém nem conhecia Romeu Zema, agora ele inscreveu o nome dele ao lado de Jair Bolsonaro como um genocida, né, então, assim, foi uma atitude, né, que obviamente deve ter muitos interesses por trás, ele estava muito alicerçado, né, certamente pelo Palácio do Planalto e também por todos os interesses ali do agronegócio. Então nós estamos estudando sim, Rodolfo, vamos ver. Primeiro está montando esse dossiê, há um farto material. Ontem, inclusive, a Polícia Militar teve a pachorra de fazer uma live, né, transmitindo ao vivo o despejo, né, dizendo o quanto eles são bons. Mas só que eles não perceberam que ao mesmo tempo que eles estavam ali fazendo a live, fazendo aquela propaganda, eles deram muitos elementos, porque eles o tempo todo falavam, a polícia se deslocou, a polícia correu risco. É verdade, a polícia correu risco sim, né? Correu risco de se contaminar pela Covid-19 por essa ação que foi extremamente desastrosa. Então, tudo isso nós estamos reunindo, nós temos um setor jurídico bastante empenhado nisso, vamos fazer esse dossiê e com certeza a gente vai levar isso adiante. Você falou agora que o Romeu Zema escreveu seu nome ao lado de Bolsonaro como implementadores de políticas genocidas e políticas de morte. Qual é a importância, qual é o peso das ações do governo Bolsonaro para o aumento dos conflitos no campo, para o aumento da violência nas áreas rurais? Só para complementar a pergunta aqui, eu
quero só trazer alguns números do relatório da Comissão Pastoral da Terra, que foi divulgado em abril último, aqui já durante a pandemia, mas os números se referem aos números fechados de 2019. Então, eles afirmam que no governo Bolsonaro, já no primeiro ano do governo Bolsonaro, o número de conflitos no campo é o maior nos últimos 10 anos. O número de assassinatos, então, teve 1.839 casos, quase mais de 300 a mais do que havia ocorrido no ano anterior, um aumento do número de 14% do número de assassinatos e mais de 30% de aumento de ameaças de morte, enfim. Então, responsabilidade pelo aumento de conflitos no campo. Existe, não existe? Qual é a sua avaliação? Então, a lista é enorme, né? Mas só tentando destacar aqui alguns aspectos, né? Primeiro que Bolsonaro é um projeto, ele não é um indivíduo, né? Ele age dentro de um projeto que está no poder, que tem um cálculo, né, muito acertado, né, assim, do ponto de vista da estratégia deles em relação a uma política que é uma política de exterminar uma parte significativa dos mais pobres, dos negros, né, das pessoas periféricas, dos militantes sociais. Então, eles vêm colocando esse plano em prática, né? A pandemia, a ação do governo ir daí mesmo, né? Porque ele assim, deixar morrer para ele é um projeto, né? Nós é que precisamos nos organizar para poder enfrentar isso, porque realmente não tem política, né? Para salvar as pessoas, para cuidar das pessoas. Essa política é de mortandade mesmo, mas uma mortandade praticada pelo Estado. E veja, hoje nós temos cerca de 8 mil militares no governo, né? 6 mil, né, entre o primeiro e segundo escalão. E os militares, eles têm que ser responsabilizados também por esta política, né, porque eles estão diretamente vinculados. Na questão agrária, é muito importante a gente destacar que o governo tentou, em plena pandemia, fazer valer a sua medida provisória 910, que regularizava áreas públicas da União, portanto, do povo brasileiro, e dava de mão beijada para grileiros, latifundiários, desmatadores, né? Essa medida provisória, que foi editada lá em dezembro do ano passado, né? Ela caducaria, ela foi reeditada várias vezes e tal, transformou em projeto de lei 2633 e não passou na Câmara. Não passou por muita pressão, né, internacional, artistas e tal, mas ela também não passou porque ela desagradava os interesses dos ruralistas e do próprio presidente, né? Veja que absurdo, né? Ali seria repassado um montante de pelo menos 65 milhões de hectares de terras públicas, 65 milhões campos de futebol, para a gente poder imaginar, né? Coisas do povo brasileiro, que seriam repassadas durante a pandemia para grileiros. Só que essas terras, elas não estão desocupadas, elas estão invadidas por esses grileiros, né? É uma situação muito grave. E esse projeto de lei, ele não vingou, digamos assim, na Câmara, porque houve uma intervenção do Palácio, né, para poder aumentar, porque o projeto, enfim, com todas as negociações, o seu relator Marcelo Ramos, né, que é lá do Amazonas, ele, então, colocou 6 módulos fiscais para poder ser regularizado, para depois passar a boiada, né? E o governo federal falou, isso é pouco, né? Então, tem que ser 15 módulos fiscais, tal como pedia lá a sua medida provisória 910. Só que o próprio relator deu uma entrevista muito simbólica, onde ele dizia, até 6 módulos fiscais, eu tenho hoje 109 mil pedidos de regularização fundiários. De 6 módulos fiscais para cima, eu tenho 3.500 módulos fiscais. Então, o que significa aumentar de 6 para 15? É atender os latifundiários que estão invadindo essas terras públicas também, né? Então, eles não conseguiram passar isso, mas com certeza, com essa atuação hoje do ministro, do vice-presidente, né, do general Mourão, em toda a Amazônia Legal, ele está lá e não está à toa, né, está fazendo um projeto de regularização, ele disse, não vamos precisar aprovar essa lei na Câmara, vamos fazer sem lei na Câmara, vamos utilizar outros aparatos para poder fazer essa regularização fundiária. Então, é um tema que vai ficando um pouco escondido, mas em plena pandemia, a gente está vendo, sob esse nome de regularização, um processo quase de reorganização fundiária,
a serviço do capital. E eles têm dito, né? Tem que regularizar para acabar o desmatamento, porque nós temos que saber quem que a gente vai punir. Isso é uma falácia, eles sabem, né? Quem está desmatando. E quem está desmatando, inclusive, são empresas do agronegócio, né? Que exportam, né, commodities, exportam, né, muita coisa aí, mas em cima de todo um processo de grilagem. Então, o tema agrário, ele é muito central, nós precisamos estar muito atentos a isso, né, porque o nosso país está virando realmente um fazendão, né, aí totalmente de cabeça baixa, as grandes potências do mundo, né, uma grande parte da nossa soja, essas commodities da agricultura são exportadas, então nós temos que acordar, né, porque de fato o tema agrário, ele é muito central, e a própria pandemia, né, ela é, enfim, resultante, né, de um enorme desequilíbrio ambiental, destruição de florestas tropicais, mudança no habitat dos animais. Então, para a gente poder enfrentar tudo isso, vamos ter que ter muita força e colocar a reforma agrária, a luta indígena, quilombola, muito no centro aí dos debates. Kelly, queria que você falasse um pouco, você citou rapidamente ali os interesses em cima dessa área que a gente está falando, que tem também, você falou rapidamente, né, a simbologia desse nome, né? Quilombo Campo Grande foi, eu acho que o maior quilombo da história do Brasil, muito maior que Palmares. E tem uma força muito grande esse nome, não é muito conhecido, né? Queria que você falasse de por que os assentados, os acampados, né, escolheram esse nome e quais são os interesses específicos que estão em jogo aí. A grande propriedade está cercando essa área? Como é que é a questão fundiária específica na região? Tá, sim, agradeço, Leonora, a pergunta, para retomar um tema bem importante, que é desta segunda área, né, que também pode estar em risco aí dessa reintegração de posse, não imediatamente, mas está em risco. Esta segunda área, ela está cercada por uma propriedade muito extensa, com plantio de café também, que é de propriedade de João Faria, que é, enfim, o principal interessado na arrecadação da área que hoje é ocupada pelo Quilombo Campo Grande, porque ele quer expandir a sua produção de café. Só que ele não quer fazer isso comprando terra, ele quer fazer isso se favorecendo ali daquela situação, né, da reintegração de posse. Então, tem um interesse muito grande, né, por trás disso, que são ali dos barões do café, que ainda está presente ali, né, de uma maneira revisitada aí na história, mas através dos interesses também do agronegócio, né. Minas Gerais hoje, a gente tem que interligar, né? Assim, quase que tem uma relação muito forte entre agronegócio, mineração. 80% do nióbio que é minerado no Brasil sai de Minas Gerais, né? Nós precisamos ter isso em mente, né? E esses interesses, eles estão muito interligados, seja das famílias proprietárias, das empresas, agronegócio, mineração e especulação fundiária, né, agrária, está muito ligado, né, tudo isso. Então, estamos falando de um estado muito rico, né, e essa terra, ela está muito bem localizada, então, ali há todo um interesse para que não se cumpra a função social da terra, né. E por que a gente defende que aquela terra tem que ir para o sem terra, né, porque, veja, no Brasil, você não pode só ser proprietário de terra, toda terra tem que cumprir uma função social, que está prevista na Constituição brasileira, né, que está sendo totalmente retalhada. Mas a terra tem que ser produtiva, mas ao mesmo tempo ela tem que respeitar os trabalhadores, respeitar a legislação ambiental e respeitar essa legislação trabalhista também, né? Só que o proprietário de terra, ele tem que pagar impostos. Então, se essa terra está sendo sonegada, existe todo um processo de adjudicação, que seriam meios jurídicos para arrecadar essa terra para a reforma agrária por não ter pago essas dívidas. Esse acampamento, inclusive, ele chegou a virar assentamento em 2015 por um decreto de interesse social do governo anterior, né? Mas, infelizmente, houve toda uma pressão depois para esse decreto ser anulado. Então, existe todo ali um imbróglio jurídico de 20 anos, né, que nós vimos explorar aí nesse período. Né? Parou o quê? A gente teve uma interrupção aqui na transmissão, mas vamos seguir porque a gente está gravando. Não sei se teve... E o Quilombo Campo Grande é porque tem
essa simbologia, né? Simbologia dessa história que se reconecta, né? Com a luta de resistência, né? Contra a escravidão, a luta do nosso povo indígena negro e também esse elemento fundamental dos trabalhadores que são remanescentes, né? De uma usina falida que mantinha na sua própria história também situações análogas à escravidão. São muitas as denúncias, muitas as histórias que a gente vai encontrar no sul de Minas. Vai lá, Rodolfo. A polícia continua lá agora? Essa área que foi onde houve despejo, ela está cercada? Qual é a situação? Enfim, há risco de novos conflitos? Enfim, como está a situação agora lá? Então, a polícia, ela continua na área, mas ela diminuiu o seu efetivo, né? Porque ela considera que a reintegração de posse, ela foi feita, né? Para o antigo proprietário, Giovanni. O antigo suposto proprietário, né? Mas ela continua lá com um contingente menor, porque, enfim, ela quer todas as garantias que nós não vamos reocupar esta área, né? Então, sempre há, né, a possibilidade de um novo conflito, né? No entanto, né, nós estamos nos reorganizando, definindo os próximos passos, né? Mas o que a gente quer é cuidar das pessoas nesse momento, né? Cuidar dos pertences, reerguer, né, as casas, poder cuidar das crianças que estiveram muito expostas a uma pressão psicológica, né? Então, nós esperamos, né, que não haja conflitos nos próximos dias, mas nos chamou muita atenção a agressividade do comando da polícia. Eles, em geral, né, numa situação como essa de reintegração de posse, o MST nunca descumpre a reintegração de posse, a gente não descumpre a ordem judicial, só que a gente faz o máximo de resistência, né? Mas olha as armas do lado dele, do nosso lado tinha livros, tinha música, né? Tinha, enfim, os nossos instrumentos de trabalho. E houve uma pressão muito grande por parte do comando da polícia. E nos chamou a atenção que o governo do estado, ele rompeu os canais de diálogo. Na quarta-feira, a gente ainda tinha, né, um pouco de diálogo, o secretário de Segurança Pública estava dialogando com as lideranças, havia, né, por parte do comando da polícia um certo diálogo, depois tudo isso foi rompido, suspenso. Então, como pode, em plena pandemia, a gente ter também no comando da operação um desequilíbrio tão forte, né, para cima das famílias? Então isso nos chamou muita atenção, uma truculência muito grande, né, por parte aí do comando da polícia, que certamente estava atendendo às ordens do governador Romeu Zema. Vocês receberam ao longo desse período aí, você citou algum apoios do Brasil todo, apoios internacionais. Como é que vocês esperam manter essa rede de solidariedade e o que pessoas que querem apoiar o MST, mandar sua colaboração, mandar sua solidariedade, o que essas pessoas devem fazer? Há um site, enfim, o que elas devem fazer? Até gostaria de aproveitar o programa de vocês para fazer um agradecimento de público em nome da nossa direção nacional do movimento, por toda a solidariedade que nós recebemos, que assim é incontável, né? Tantas manifestações nas redes sociais, que nós sabemos que nós estamos num tempo em que nós estamos bloqueados na maneira que a gente mais sabe se manifestar, que é nas ruas, né? Mas nós recebemos muitas manifestações de carinho, né? Muitas manifestações também de denúncia, e as redes sociais foi um espaço dessas manifestações. Mas, além disso, a gente teve também alguns gestos fundamentais, como esse dos 65 parlamentares que se juntaram numa carta, num pedido único de audiência com o governador e pela suspensão da reintegração de posse, manifestações do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Também tivemos, né, vários artistas que se posicionaram, Wagner Moura, Bela Gil, inclusive nas suas redes sociais, foi muito importante isso, e também manifestações de dirigentes que são de várias organizações sindicais, populares, indígenas, da América Latina, que estão na via campesina, também de outros continentes, isso foi bastante importante. Citei aqui, né, a manifestação do Alto Comissariado da ONU, também tivemos manifestações por parte da CNBB, que nos apoiou nessa situação, preocupações por parte da OAB, e ontem à noite, vocês devem ter acompanhado, nós tivemos também um momento importante
com o ministro Gilmar Mendes. Nós recebemos ele num espaço, né, que é um espaço também ali de diálogo, de reflexões sobre o Brasil em tempos de pandemia. E neste encontro de ontem, né, nós tivemos a participação ali na nossa sala ali virtual, né, da Escola Nacional Florestan Fernandes, cerca de 1.500 pessoas, 5 governadores, cerca de 70 juristas, né, muitas pessoas do campo acadêmico também, vários parlamentares. Isso foi bastante importante, porque o foco principal não era o Quilombo Campo Grande, mas evidentemente por toda a dor que a gente teve, né, no dia de ontem. Esse tema ele esteve presente na fala do nosso dirigente nacional, João Pedro Stedley, e também várias manifestações místicas, né, durante todo o processo. Então, nós agradecemos muitíssimo por todas essas manifestações e pedimos para que as pessoas continuem nos acompanhando nas redes sociais, possam estar se inteirando sobre a situação lá das famílias. Nós vamos sempre fazer notas, né, explicar a situação lá de toda a companheirada, né? Então, essa solidariedade que a gente recebeu, a gente também retribui ela através dos alimentos que nós estamos doando na pandemia. A gente sabe que desde o começo da pandemia, os acampamentos e assentamentos estão muito envolvidos em ações de solidariedade. Desde o início, nós contabilizamos até hoje cerca de 3.100 toneladas distribuídas de alimentos por todo o país. Então, é uma troca de solidariedade, né? Que a gente recebe a solidariedade política e a gente retribui isso em forma de alimentos também. Legal. Acho que é isso, né? Uhum. Então, Kelly, a gente queria agradecer muito aí a sua participação aí aqui no Tutameia, contando com detalhes aí o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer lá no Quilombo Campo Grande, que o Brasil todo, o mundo todo acompanhou com preocupação, com angústia aí nesses últimos dias. Queria lembrar ao pessoal que nos acompanhou, que nos acompanhe, que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, no YouTube. O canal é o Tutameia TV e que todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E dito isso, a gente queria te convidar, Kelly, para dar a sua mensagem final aí, meio que talvez apontar um pouco caminhos ainda lá pela frente. Enfim, o que você desejar aí falar para o pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha e que segue conosco aí pela internet afora. Só queria mesmo agradecer, Rodolfo, Eleonora, né, por esse espaço. Também queria, talvez, terminar aqui emprestando um pouco das palavras deste grande poeta, profeta, né, que nos deixou, Dom Pedro Casaldáliga. Eu estou muito próximo aqui da onde ele chegou a falecer, né, que é na cidade de Batatais, sob os cuidados ali dos claretianos, né, está muito perto, né, de Ribeirão Preto. Nós fomos até a missa de corpo presente, né, que foi presidida pelo arcebispo de Ribeirão Preto, e ali, então, nós fizemos a nossa despedida antes que ele seguisse para o estado do Mato Grosso, né? Então, acho que Dom Pedro Casaldáliga é o maior exemplo para nós de que, mesmo diante de tantas adversidades, ele que viu a morte tão de perto, né, a gente possa seguir firmes e esperançosos, né? Porque a gente só faz mudanças se a gente tem esperança, organização e luta. Porque não adianta, de fato, a gente ficar só tocado, né, com a realidade ou a gente ficar consternado. É preciso mais do que isso, é preciso que a gente se organize e lute, e o nosso povo espera isso da gente. Então, queria terminar com esse trecho, né, um fragmento da poesia de Dom Pedro Casaldáliga, que tinha muita coragem nas suas palavras, né? Uma delas dizia assim: malditas sejam todas as cercas, maldita seja a propriedade que nos impede de ser feliz e amar. Obrigada, Dom Pedro Casaldáliga. Seguimos à frente aí, a parte, né, da sua trajetória, seguimos firmes nos seus passos também no caminho. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Eleonora. Obrigada, Kelly. Muito obrigada. Tchau, muito obrigado. Muito obrigada. E assim então, a gente encerra. Assim a gente encerra. O vídeo, então, está no Tutameia TV. Vai lá, clique, se inscreva.
né? E também vamos ter um material completo no nosso site, o tutameia.jor.br. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço para todo mundo.